Nós estamos nessa série de mensagens sobre direção divina. Cada domingo nós estamos vendo um ponto. Por que nós separamos assim em 7 pontos? Porque direção divina é algo que Deus quer fazer conosco, mas Ele pergunta: você permite? Uma coisa que eu amo que Deus faz é que Ele não invade. Ele não invade a nossa privacidade, Ele não invade a nossa vida, Ele não invade, Ele não nos toma na força do braço. Não, Ele respeita. E Ele oferece. Então nossa inspiração tem sido uma oferta do Senhor lá no Salmo 32, verso 8, onde Ele diz: eu o instruirei e o ensinarei. Irmãos, eu recebi para mim essa oferta, eu quero ser um participante dessa instrução e desse ensino do Senhor. Eu confesso aos irmãos que cada dia, cada domingo, cada vez que nós temos que preparar essa palavra, irmãos, eu sou o primeiro a comer o primeiro bocado. Irmãos, cada texto que eu encontro na palavra, eu digo: eu preciso falar isso com meus irmãos, porque Deus falou comigo e eu preciso repartir esse alimento. Então, nesse Salmos 32, verso 8, irmãos, é a 5ª mensagem que nós estamos falando sobre ele, porque aqui tem uma promessa, mas essa promessa depende de cada um de nós dizer: eu quero para mim, eu quero ser instruído, eu quero ser ensinado por Deus, eu quero os conselhos do Senhor, eu quero ser cuidado pelo Senhor. Quantos dizem amém comigo? Glória a Deus. Então nós já falamos, irmãos, que quando você permite que Deus entre com uma instrução e um ensinamento para você, quando você permite, em alguns momentos, Ele vai dizer para você, alguns momentos como esse que nós estamos adorando agora aqui com o irmão Cidinho, que eu percebi que a igreja estava assim, num clamor gostoso, numa abertura de espírito, de mente, dizendo: Senhor, eu vim aqui para isso. Aleluia. Então, nesses momentos, irmãos, Deus vai falar para você: começa a fazer alguma coisa nova. E você tem que estar disposto. Sim, eu vou fazer, porque Deus falou que Ele faz parte da instrução e do ensinamento dEle. Mas em outros momentos Deus vai falar: pare com alguma coisa que você está fazendo, e já faz tempo, mas você não vai ter resultado se continuar fazendo. E aí você tem que ter coragem, porque aquelas coisas muitas vezes elas são gostosas de fazer, muitas vezes elas já são hábito, elas já são coisas que para você parar vai envolver às vezes até outras pessoas. Mas Deus está dizendo: para, porque senão eu não consigo instruir você. Mas tem outras vezes que Deus vai falar: sabe esses momentos gostosos que você entra na presença de Deus? Tenha mais desses momentos, permaneça na minha presença por mais tempo. Quanto mais tempo você fica na presença de Deus, mais você escuta a voz dEle. E Deus fala de muitas maneiras. Eu amo quando Deus fala comigo na hora que eu nem estou esperando. Porque quando você está esperando, você fica naquela expectativa e parece que a gente marca uma hora e uma forma de Deus responder. E a gente parece que tira um pouquinho da liberdade de Deus falar. Mas quando a gente permanece um tempo ali, falando tudo que a gente quer, e depois a gente fica quieto e fala: agora eu vou escutar o Senhor. De repente, irmãos, Deus dá uma instrução. E aí domingo passado nós falamos: e quando Deus dá a instrução, avance para esse destino que Deus te deu. Avance para essa direção, porque esse é o caminho do Senhor. E a palavra de hoje diz aquilo que nós vamos precisar contrariar a nossa natureza humana. Mas Jesus desceu do céu para a terra para nos ensinar a servir antes de tudo. Sirva antes de tudo é o tema dessa mensagem, e é o que eu gostaria que o Espírito Santo revelasse ao meu coração, ao seu coração, com maior intensidade, que nós estamos aqui na terra para servir a Deus e uns aos outros. Interessante que muitas vezes, se eu perguntar para você: você está disposto a servir a Deus? Será que você levantaria a mão? Só para fazer um teste. Os irmãos estão dispostos a servir a Deus? Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor seja honrado com essa sua disposição.
Mas irmãos, daí de repente nós começamos a ouvir todo mundo, várias pessoas pedindo a Deus para fazer isso, aquilo, aquele outro. E Deus olha e diz: eu vou te atender, ok. Os irmãos acreditam que Deus atende oração, né? Ok, mas aí ele fala assim: mas eu não vou mandar anjo do céu, eu vou usar os meus servos que estão em contato comigo, em comunhão comigo, aqueles a quem eu perdoei os seus pecados, aquele que está me ouvindo a voz, aquele que já começou algo novo, aquele que parou algo velho, aquele que permanece na minha presença, aquele que sabe que eu tenho um destino. Eu vou mandar um desses falar com você. Aí, irmãos, tem que haver a disposição de servir ao Senhor antes de qualquer outra coisa. A Bíblia diz: se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mas eu não quero ver nenhuma pedra com boca aberta falando, porque ela vai estar falando no meu lugar. Irmãos, é privilégio meu e seu fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor consiste em servir uns aos outros para servir a Deus. E eu acho lindo que é uma decisão. Mas lembra aquela frase que vai projetar para você meditar nela de novo? Você não precisa ter fé para concluir, a fé é para começar. Lembra? Se nós estamos hoje dispostos a tomar uma decisão: eu vou ser um servo de mais excelência, eu vou servir a Deus através de pessoas, eu vou usar os meus dons, meus talentos para servir a Deus através de pessoas. Irmãos, nós vamos precisar de fé para dar o primeiro passo, porque depois que nós dermos o primeiro passo, Deus vai concluir o resto. Portas que eu não tenho a chave vão se abrir, porque a chave está na mão de Deus. Quantos dizem amém? Então, a fé é para começar, não é para concluir. A conclusão está na mão de Deus. Agora, eu acho lindo quando Jesus desce do céu, vem na terra, e a gente sabe que ele veio na terra para servir pessoas, embora ele também serviu ao Pai, claro. Mas você já parou para pensar que para servir a Deus tem um exército de anjos no céu que servem de excelência? Na terra, os homens é que precisam servir a Deus, ok? Mas olha só, Jesus veio aqui em homem para mostrar para nós homens que é possível servir a Deus, fazendo aquela obra que Deus tem para com a vida de cada pessoa que levanta a voz e pede socorro para os céus. Jesus veio dizer para essas pessoas: é possível, porque eu também sou humano, e eu vim aqui servir vocês, e quando eu for embora, a missão de continuar servindo as pessoas vai ser de vocês. E aí eu digo: glória a Deus por isso. Glória a Deus que Jesus não chegou no céu e falou assim: anjos, agora vocês descem e faz a obra. Não, ele falou: não, agora não precisa mais descer, porque agora eu tenho os meus lá. Vocês serão conhecidos meus discípulos quando vocês, diz Jesus, amarem uns aos outros, como eu vos amei. À medida que nós manifestamos o nosso amor a Deus através do amar as pessoas, Deus vai sendo honrado e glorificado, e nós estamos servindo a Deus e as pessoas. Amém? Agora, quando a gente nasce novo, a gente recebe uma capacidade de começar a fazer isso, porque isso não é do homem natural. Não sei se você já observou, mas o homem natural, a pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ainda não teve uma transformação do seu interior, o espírito humano ainda não nasceu de novo. Essa pessoa, ele não tem naturalmente a vontade e a força e a capacidade de servir os outros por nada. Sempre quando você vai encontrar alguém servindo alguém, é porque ele vai ganhar um dinheirinho, é porque ele vai ter uma vantagem, seja lá alguma coisa. Você nunca encontra alguém servindo outra pessoa simplesmente do nada. Mas você encontra pessoas que amam a Deus servindo as pessoas aparentemente por nada, mas não é por nada, é porque nós estamos servindo a Deus. Amém? E aí, é uma obra que a gente começa. O dia que você nasceu de novo, irmãos, eu amo quando eu vejo a igreja assim como está hoje aqui. Os irmãos estão aqui quase lotando os lugares permitidos, né? Glória a Deus que mais pessoas estão sentindo vontade de estar aqui juntos. Mas, irmãos, é gostoso porque quando nós estamos nesses lugares, eu percebo que cada um que está aqui tem um chamado de Deus. Você não veio aqui hoje só porque você não tinha o que fazer em casa. Os irmãos que estão nos assistindo pela televisão, você não está nesse momento parado aí assistindo só porque não tinha programa melhor. Tem muita coisa.
na televisão, e nesse momento os irmãos que estão vendo a nossa gravação, estão ali porque eles querem ouvir de Deus. Amém? Então, quando nós decidimos então ouvir e fazer, irmãos, é uma obra que não pode parar. Aí lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, a gente lê: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Negar a si mesmo e seguir a Jesus não pode parar nunca. É uma obra que começou e não pode parar. Então, constantemente nós vamos estar negando algumas coisas. Por exemplo, pensa no lugar onde você poderia estar agora, nesse momento. Então, você não foi para lá, por quê? Você negou estar lá. Alguns poderiam estar num devaneio, num recreio, num churrasco, não sei, algum lugar. Mas você está aqui, irmão, sentadinho nessa cadeira. Alguém que está assistindo agora está ali, sentadinho no seu sofá, está ouvindo uma palavra de Deus. O que é isso? É uma decisão que você tomou. Por quê? Porque eu quero servir a Deus, e para servir a Deus eu preciso me conectar para saber qual é a vontade dEle. E quando você começa, você não pode parar, porque Deus iniciou algo que Ele precisa concluir. Então, irmãos, é muito bom quando a gente pode ouvir Deus dar algumas instruções, como nós dissemos. E olha que interessante, Lucas 9:62, Jesus diz que ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então não dá para começar e parar. Pôr a mão no arado, olhar para trás, não dá. Você vai se atrapalhar todo, não vai fazer a obra, não vai plantar, não vai arar, não vai fazer o que precisa. Então Jesus está dizendo aqui: olha, quando eu te chamo e você diz, ok, estou indo, estou contigo, não para de pescar. Não faz como Pedro, né? Porque simplesmente porque ele negou Jesus, ele guardou as redes e falou, não, voltou a pescar, porque ele falou, não, Jesus falou que eu ia pescar homens, mas olha, eu não sou mais digno, então eu vou pescar peixe de novo. Irmãos, pode ser que alguma coisa aconteceu com você, ou está para acontecer com você, e o diabo vai dizer, depois disso não tem mais jeito, você não é mais digno, você não tem mais chance, você não representa mais o reino, olha que fiasco, olha que papelão. Irmãos, um dia você começou a pescar, não para, amém? Não para em nome de Jesus. Servir não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós somos chamados para ser. Olha para o seu irmão e fala assim, nós somos chamados para ser servos. Ser servos, ser servos. Fomos chamados para ser servos. E eu queria ler com os irmãos agora, lá em Atos. Esse texto não vai projetar, porque eu gosto de vez em quando de que os irmãos abram suas Bíblias. Se você trouxe, você pode abrir o seu celular, quase todo celular tem uma Bíblia, mas é Atos capítulo 11, você pode encontrar esse texto, Atos capítulo 11, nós vamos ler rapidamente essa história do que aconteceu aqui, lá na igreja de Antioquia, com um dos servos, Barnabé, que vai ser a grande inspiração, do qual nós vamos pegar alguns exemplos, alguns modelos aqui para nós hoje. Diz assim, Atos capítulo 11, versículo 19. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração.
Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isto aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judeia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Aleluia. Nós temos aqui então, irmãos, uma história da igreja de Jesus, trabalhando, servindo, Deus dando um comando ali, através da igreja: olha, vai ter um tempo de grande seca, e tem alguns irmãos por aí que vão precisar de ajuda, e o pessoal dizendo: não, nós estamos aqui para ajudar. Muita gente, irmãos, por causa da perseguição, de repente, teve que sair do seu lugar, teve que se mudar. Ele mudava, porque ele era perseguido como cristão, mas ele ficava quieto. Aonde ele ia, ele começava a falar de Jesus de novo, ele começava a novamente compartilhar. Por quê? Porque aonde ele chegava, aqueles seus novos colegas, conhecidos ou vizinhos, notavam que ali tinha alguém diferente. O morador daquela casa, ou aquele trabalhador naquela empresa que chegou de fora, é um cara diferente. E a diferença é que era uma pessoa que denotava que tinha algo sobrenatural de Deus na vida dele. Irmãos, quando as pessoas começam a perceber que na minha vida e na sua vida tem algo diferente, e esse diferente não é porque nós temos mais estudo, mais dinheiro, mais influência, mas nós temos mais presença de Deus. Esse algo diferente é porque a pessoa percebe que existe um brilho nos olhos daquele que fala com Deus, que é que nem Moisés quando subiu no monte, e quando ele desceu, ele tinha que pôr um véu no rosto, porque o seu rosto brilhava e as pessoas não conseguiam olhar. Quando você passa momentos na presença de Deus, falando com o Senhor, buscando a direção dEle, você se torna uma pessoa diferente, queira ou não queira. E aí o que acontecia quando essas pessoas perseguidas mudavam para não morrer, mas chegavam lá, eles não ficavam calados para não morrer, eles compartilhavam a fé, mesmo que não quisessem, porque alguém chegava e falava assim: escuta, eu noto que você é diferente. E aí começava toda a história. E aí acabava tendo que dizer: olha, é por causa desse Jesus Cristo que estão nos perseguindo que nós estamos aqui. Os judeus falavam para os judeus com propriedade, porque judeu para judeu se entendia. E os gregos, cristãos, também começaram a falar para os seus patrícios, porque grego com grego se entendia. Os irmãos perceberam? O evangelho começou a entrar através de pessoas servindo uns aos outros para que Deus fosse glorificado. Então, irmãos, isso significa que essa frase que vai projetar, eu quero que você preste atenção nela. Não fomos feitos para ser consumidores espirituais. Deus nos chamou para atuar como colaboradores espirituais. Amém? O que é um consumidor? Pensa um pouquinho, a figura do consumidor. Mas eu disse aqui domingo passado, né? Graças a Deus a nossa cidade está sendo abençoada com muitos mercados novos. O público consumidor parece que é o mesmo, né? A cidade não cresceu tanto assim que justifique mais 5 ou 6 mercados em tão pouco tempo. Mas o que está acontecendo com o povo? Opções. Cada mercado está oferecendo o melhor de si para atrair o quê? Consumidores. E você acha que nesses mercados está havendo fidelidade de clientela? Não, é só o sujeito passar na porta e ver um cartaz e determinado produto que ele está querendo comprar está mais barato do que na concorrência. Ele entra ali. E de repente ele nunca entrou naquele mercado, mas aquela placa chamou um consumidor para dentro. Irmãos, a igreja de Jesus às vezes acontece a mesma coisa. A pessoa não está interessada em ter fidelidade ao Senhor, mas de repente ela fica doente, de repente ela perde o emprego, de repente ela entra numa crise familiar, e aí ela começa a procurar aonde tem uma solução.
E aí, de repente, entra por essas portas consumidores. Mas qual é a nossa esperança? Que os consumidores se tornem clientes, colaboradores. O que é um colaborador? É aquele que diz, aqui é o meu lugar. É aquele que entende, Deus tem um chamado para mim, eu vou trabalhar nesse lugar. Sabe, irmãos, nos últimos tempos estão chamando os funcionários, não mais de empregado, mas de colaborador. Já observou isso? Não estão dizendo mais, fulano está empregado. Não, eu sou um colaborador da empresa. Na realidade, ele é um funcionário da empresa, né? Irmãos, a igreja também tem os seus colaboradores. O que são os colaboradores? São pessoas que estão aqui para fazer a obra acontecer. Por quê? Porque a mensagem aqui é diferente, o louvor é diferente, alguma coisa assim fenomenal. Não. Irmãos, você vai encontrar nesses dias atuais pregadores, cantores, animadores de palco, que vai atrair muito a sua atenção ali na telazinha da televisão. Mas aonde você faz parte? Onde você tem a oportunidade de servir como um colaborador do Senhor? É através dessa comunhão gostosa com os irmãos. Então nós somos chamados para estar ligados como família um ao outro, colaboradores na obra do Senhor. Então eu vou dizer aqui bem rapidamente 5 pontos para nos ajudar a sermos melhores colaboradores. O primeiro deles é o seguinte: olha a característica de um servo colaborador. Primeiro ponto, ele enxerga os problemas como oportunidades de crescimento. Medita nisso. Problema é oportunidade de crescimento. Fala para o seu irmão do lado. Problema é oportunidade para você crescer. Amém? Porque muitas vezes alguém fala, olha, depois daquele problema nunca fui mais o mesmo, agora fiquei isso, fiquei aquilo fraquinho e tal. Mas irmãos, quando Deus permite sobre os seus filhos virem alguns problemas, nós acabamos de ver aqui na igreja de Antioquia, porque veio o problema da perseguição, as pessoas saíram e o evangelho cresceu. Então de repente, você perde um emprego, você fica doente, surge algum problema ali na sua casa, na sua família, com a esposa, com filhos, para quê? Para você ajustar a máquina, para produzir melhor. Amém? Então o primeiro ponto aqui é esse: nós temos que enxergar que problemas na vida do cristão são oportunidades que Deus dá para você crescer e não se anular. Quantos dizem amém? Amém? Oportunidade para crescer, para fazer o que você talvez nunca tinha pensado em fazer, mas de repente você começou a pensar por causa daquele problema, e aí você encontrou uma solução por causa daquele problema. Então esse primeiro ponto, a característica de um servo de Deus é que ele está olhando para a situação e as oportunidades surgem, e muitas vezes através de problemas, mas é para você crescer, em nome de Jesus. Olha aqui, lendo o verso 19 e 20. Os que tinham sido dispersos, olha o problema, por causa da perseguição, desencadeado com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, alguns deles. Todavia, cipriotas e sireneus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Fala para o irmão, eles aproveitaram a situação. Lembra que a última coisa, se não me engano, que Jesus falou foi o seguinte: eu vos envio até os confins da terra para pregar esse evangelho a toda criatura, porque aquele que crer será salvo. Está lembrado disso? A gente costuma chamar, foi uma missão, uma comissão, né? Deus nos comissionou a fazer algo, mas de repente, irmãos, aquela igreja estava crescendo e não tinha perseguição. Deus permitiu a perseguição, porque depois da perseguição, esse problema fez as pessoas saírem e começarem a pregar o evangelho. Quantos estão entendendo? Então, o primeiro ponto aqui é: enxergue os problemas como oportunidades para você crescer. Você poderia agradecer a Deus algum problema que está te ocorrendo agora aí? Que você talvez já resolveu, mas talvez você ainda não tenha a solução. Mas eu quero que pela fé você comece já a agradecer a Deus.
esse problema não é para me destruir, eu vou crescer através desse problema. Irmãos, a maior derrota de Satanás é quando ele joga um problema sobre a pessoa para destruir a pessoa. Deus pega essa pessoa com esse problema, porque ele decide pedir ajuda do céu para ser instruído e para ser dirigido, e ele chega com o problema nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu não tinha, agora eu tenho esse problema. E aí Deus fala assim: quer a solução? Quero. E aí esse problema te aproxima de Deus, começa um diálogo, começa uma conversa e sai dali uma decisão. Então, Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração. Aleluia. Irmãos, quem ganhou nisso? Não foi o diabo. Mas quem que começou isso talvez? Foi o diabo. Então, surgiu um problema na sua vida? Olha para ele, é uma oportunidade. Mas briguei com a esposa, mas briguei com o filho, mas briguei com o patrão, mas sei lá, chateei um amigo. Não importa. Não importa, problema é problema. Não temos que dimensionar. Para Deus não existe limite. Essa semana eu postei uma das figurinhas onde eu usei aquele exemplo, dos espias, que 10 deles olharam para o gigante e falaram: nossa, eles são muito grandes. Mas 2 olharam e falaram assim: perto de Deus eles são miniatura. Os irmãos estão lembrados dessa figurinha? Então, perto de Deus, os nossos problemas são minúsculos. Amém? Mas são aquele problema para Deus minúsculo, para nós grande, mas que nos fizeram chegar até a presença de Deus. Então, o primeiro ponto é esse: enxergue o problema como oportunidade. Amém? Segundo ponto, o servo de Cristo está convencido da aprovação do Senhor. Convencido da aprovação do Senhor. Olha que interessante, o versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. O que é isso, irmãos? Deus estava aprovando o que eles estavam fazendo. Isso significa a mão estar junto com. Não confunde a mão pesando sobre. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, essa visão de a mão de Deus pesando sobre você não é de Deus. Deixa eu te dizer, isso é uma ideia do inferno, que a mão de Deus é pesada sobre você. Pode ser que sobre o inimigo a mão de Deus pesa sim, mas sobre os filhos a mão de Deus não é pesada. É a mão que embala o berço, é a mão que afaga, é a mão que faz carinho, é a mão que sustenta, é a mão que carrega no colo. Amém? A mão de Deus, ela está sobre aqueles que decidem servir ao Senhor. Esteja convencido de que quando você decide servir a Deus, servindo aos irmãos, a mão de Deus está sobre você, te abençoando, te capacitando a fazer tudo o que for necessário. Amém? O Rick Warren é um pastor americano, e ele escreveu uma frase muito bonita que vai projetar para você me acompanhar. Ele diz: eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Você já percebeu que isso é verdade? Eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso eu já sei. Quando você tenta agradar pessoas, você nunca vai conseguir. Aí alguém fala: é verdade, né? Nem Jesus conseguiu. Nem Jesus conseguiu. Jesus veio para servir a gente e puseram ele numa cruz, porque ele era um servo. Jesus veio para perdoar os pecados e ninguém deu bola para isso. Ok? Então, eu não sou mais do que Jesus, querendo agradar todo mundo. Eu não descobri uma fórmula que Jesus não usou, para agradar todo mundo. Então, qual é a minha preocupação? E a sua? Vamos agradar a Deus, pronto. Amém? Então, procure fazer o melhor possível de todo o seu coração para que alguém se sinta bem com você. Mas vão surgir situações em que entre Deus e aquela pessoa, Deus tem que ser honrado em primeiro lugar. Deus tem que ser posto na preferência. Deus tem que ser glorificado pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Mas se eu fizer isso, o que acontecer depois, coloca nas mãos de Deus, porque Deus vai cuidar de tudo aquilo. Então, importa ser aprovado por Deus. Agora, olha que interessante o versículo 22.
eles tinham uma visão missionária. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Então eles ouviram dizer que estava acontecendo perseguição, mas que lá em Antioquia, aqueles que tinham ido para lá estavam agora tendo sucesso em falar de Jesus, mas precisava de mais pessoas, porque de repente em Antioquia, o coração das pessoas estava aberto para receber a palavra. Então, quando os irmãos de Jerusalém souberam, olha, vamos mandar ajuda lá, e lá foi Barnabé, e como missionário, e lá foi Paulo depois, também para ajudar, ok? Então, visão missionária, nós temos que estar unidos, porque de repente, nós vamos ficar sabendo que determinada área, nós precisamos nos unir para conquistar. Os irmãos estão entendendo? Tem coisas que você vai conseguir fazer sozinho, mas tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. Você tem que estar unido com 2, com 3, você tem que fazer parte de um grupo, de uma família, tá? Nunca tente andar sozinho. A vida cristã sozinha é chata e é perigosa, e não foi feito para isso. Nós somos feitos para andar juntos, e é justamente por isso que o diabo quer nos espalhar, porque ele sabe que o animal, quando está mais fraquinho e fica para trás da manada, o predador vai pegar ele primeiro, e ele não tem como se defender. Mas se ele está no meio ali dos outros companheiros que estão mais fortinhos, o inimigo às vezes não tem sucesso nenhum, às vezes nem chega perto, e se chega lá, leva a dele, né? Então, irmãos, quando você está no meio da igreja, surge uma situação, não foge da igreja, procura alguém, compartilha com alguém, seja o pastor, ou seja qualquer pessoa da sua confiança, compartilhe com alguém, fala, irmão, ora comigo, porque eu estou enfrentando essa dificuldade, e aí então nós vamos vencer juntos. Quando se diz amém? Aleluia. Terceiro ponto, irmãos. O terceiro ponto diz assim: o servo de Cristo promove um ambiente de graça no meio das pessoas. O que é um ambiente de graça no meio das pessoas? Eu quero que você pense comigo. Quando você ouve falar em graça, o que vem na sua mente? Uma palavra sinônimo: graça. Sinônimo de graça: favor não merecido. Amém? Quando você fala isso aqui é de graça, o que significa? Não fui eu que paguei, mas eu posso ter. Mas alguém pagou. Mas quem pagou está me dando. Por quê? É de graça. Ok? Salvação é de graça, amém? Mas alguém pagou, Jesus pagou. Então, o ambiente que nós temos que cultivar no nosso meio tem que ser um ambiente de graça. O que significa isso? Que nenhum de nós aqui é super homem ou super mulher. Nenhum de nós aqui está isento e fica ileso quando o inimigo ataca. Todos nós somos frágeis. Todos nós aqui fomos um dia, para começar a carreira cristã, perdoados dos nossos pecados impagáveis por Jesus. Amém? Você é capaz de agradecer mais uma vez porque você foi perdoado por Jesus? Diga obrigado, Jesus, que eu fui perdoado pelo Senhor. E o que eu mais amo é quando a Bíblia fala que o Senhor não se lembra mais. Joguei no fundo do mar, não se lembra mais. O diabo se lembra e faz a gente se lembrar, porque a nossa memória, né? Eu costumo dizer que algumas coisas na nossa memória só se der amnésia. A amnésia é doença, e eu não quero isso, amém? Então eu vou estar sempre me lembrando, mas eu não vou deixar essas coisas me derrubar, amém? Por quê? Porque quando eu lembrar de algo ruim que eu fiz ou que fizeram contra mim, eu tenho que lembrar do bom que o Senhor fez por mim. Então é isso que balança, que equilibra, amém? É isso que a Bíblia... Então nós temos que viver num ambiente que quando o irmão está com uma dificuldade, você não aponta o dedo para ele, você não vai lá e pega o Alcorão, pega lá o Velho Testamento e fala, olha, você viu o que Deus escreveu aqui? Eu vi. Mas sabe quando Deus escreveu o Velho Testamento? Não foi na era da graça, foi na era da lei. Aquilo que está no Velho Testamento, irmãos, era uma lei que quando era desobedecida, trazia sim consequências. Mas aí pegar aquilo hoje e falar assim, então hoje escreveu, não leu, o pau comeu. E o que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele veio, irmãos, tirar essa paulada de cima da minha cabeça, porque eu escrevi, não soube ler, e agora eu mereço apanhar. Não, Jesus apanhou no meu lugar. Você errou quando você queria acertar, e agora? Está feito, que tem jeito de voltar a fita? Começa a ver, não tem. Mas tem jeito de falar assim, isso não é cobrado diante de Deus. Então, quando as pessoas entram para dentro de nosso ambiente cristão,
Nós temos que servir aos irmãos, não atando fardos pesados nos ombros deles, que eles não são capazes de carregar, mas lembrando, os fardos o Senhor já carregou por nós. Isso é ambiente de graça. Isso significa, irmãos, que muitas vezes os irmãos vão dizer: mas então agora vai virar uma libertinagem. Não vai virar libertinagem, vai virar um negócio cheio de graça do Senhor. Ambiente de graça e favor, irmãos, é a coisa mais gostosa. Quando você chega no lugar e estão servindo e você fala: mas eu acho que eu não vou comprar, não vou comer porque eu não tenho dinheiro para pagar. Não, isso aqui, você é um convidado aqui, o noivo que está pagando todas as contas, entendeu? O dono da empresa que está fazendo a inauguração, que está pagando todas as contas, você tem que chegar e comer. Aleluia. Irmão, Jesus já pagou todas as contas, você tem que chegar e comer. Você tem que falar para mais pessoas: você não quer vir, é de graça. Nós temos que aproveitar, irmão, criar esse ambiente de graça no nosso meio, porque Jesus diz que quando Ele voltar, Ele vai trazer recompensa. Ele vai trazer recompensa para quanto mais convidado você trouxer, maior vai ser a tua alegria naquele dia. Aleluia, está prometido, irmãos. Nós vivemos num ambiente de graça, nós temos que abrir a boca e falar para todo mundo: é de graça. Você que pecou, está arrependido, parou, vai, não peques mais, o Senhor não cobra de você, agora Ele vai te capacitar a acertar daqui para frente. E suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar, irmãos, não é tolerar, suportar é botar o ombro de suporte. Olha, você não pode, mas se apoia aqui. Como você está entendendo, irmão? Esse é o ambiente de graça desse nosso terceiro ponto. Verso 22 diz que chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e então eles graciosamente ofereceram ajuda. Vai até o 5, nós estamos no quarto ponto, então você se prepara, porque nós falamos que essas mensagens são para tomar decisão, amém? A decisão dessa mensagem é que você tem que sair daqui um servo convicto com o Senhor. O nosso quarto ponto diz que o servo de Cristo, ele serve com uma espiritualidade contagiante. O que é contágio, irmãos? Bom, nem precisa explicar, né? Nós estamos sendo vítima de contágios aí já faz um bom tempo, não estamos? O contágio desse vírus maligno aí, né? Da Covid. Então, contágio é um negócio que, queira ou não queira, chegou perto, pega. Mas olha que interessante, nós temos que servir com uma espiritualidade contagiante, ou seja, chegou no nosso meio, queira ou não queira, você vai pegar. Aleluia. Queira ou não queira, aquele louvor vai te levar diante do trono da graça. Queira ou não queira, você não sabe, mas tem alguém que sabe, que vai te orientar a servir a Deus de todo o seu coração. Entendeu? Então, o ambiente, irmãos, onde a espiritualidade é contagiante. Você chegou, irmão, não chega aqui no nosso meio de máscaras religiosas. Você tem que chegar de máscara, paninho no rosto aqui, né? Porque para evitar o Covid. Mas, irmão, não chega com máscara espiritual de que você já tem tudo que precisa, Deus não tem nada para acrescentar. Essa máscara não funciona. Irmão, nós temos que chegar diante do Senhor, encontrar um ambiente de espiritualidade, e estar disposto a receber o contágio do Espírito Santo em nós. Quantos dizem amém? Os irmãos estão abertos para isso, para deixar Deus contagiar você hoje aqui com essa palavra. Não adianta eu fugir, eu nasci para ser servo, eu fui salvo para ser servo, e Deus se agrada quando eu sirvo, e daqui para frente eu não vou mais enterrar os meus talentos, eu vou servir ao Senhor. Versículo 24 diz que Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, essa fé de Barnabé, esse homem íntegro, esse homem de bem, esse homem bom, esse homem cheio do Espírito Santo, irmãos, naquele ambiente que ele estava ali, ele contagiou pessoas, e muita gente foi abençoada simplesmente por ter conhecido Barnabé, por estar no mesmo ambiente que Barnabé.
foi abençoado pelo amor dele, pela dedicação dele, pelo empenho dele, pelo serviço de Barnabé. Quantos dão glória a Deus? Então, irmãos, lá havia uma espiritualidade contagiante e havia também conversões de massa. Aleluia. O que é conversão de massa, irmãos? É quando quando de repente começa a haver contágio em massa. Com essa Covid aí, de repente nós percebemos que começou a haver uma contaminação em massa. O mundo inteiro foi contaminado. Por isso que é chamado pandemia. Agora, irmãos, pensa bem. Um ambiente onde a espiritualidade é tão grande que o contágio é de massa. Começa mais um. Aí você chega na igreja, você encontra com alguém e fala: escuta, quem te convidou? Ah, foi o fulano. Ah, é? Mas eu devia ter te convidado. Não, mas não faz mal. O outro me convidou porque eu sou amigo também do outro. Amém, irmãos? Mas nós temos que começar a chegar aqui na igreja e encontrar gente que não foi você que conheceu, mas ele está aqui porque alguém convidou. E o contrário também. Pessoas vão chegar aqui que vai falar: mas engraçado, então foi você que convidou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estão entendendo? Esse ponto 4, irmãos, espiritualidade contagiante. Agora, olha, interessante a diferença entre unção e caráter. O que é unção? A unção vem de Deus. O que é unção? Unção é aquilo que eu não sou capaz, mas Deus coloca uma capacitação sobrenatural, uma unção divina. É algo sobrenatural que vem sobre mim, vem sobre você, você faz sem ter aprendido, você tem uma capacidade que você nunca estudou para isso, mas você tem uma facilidade que você faz porque você recebeu uma unção. Houve ali algo que Deus falou assim: eu te capacito a fazer, vai e faz. Então isso é unção. E o caráter? Bom, o caráter já é diferente. O caráter, ele já vem da formação e de uma decisão que as pessoas tomam de ser daquele jeito. Está entendendo? Caráter, você mexe nele. Caráter, você muda. Caráter, você transforma. Caráter é um negócio que você pode falar assim: o sujeito tem bom ou tem mau caráter? Tem ou não tem? Você conhece alguém de bom caráter? E de mau? Nem levanta a mão. Quando a Bíblia diz esse mundo jaz o maligno, Cidinho, é que tem muita gente de mau caráter aqui. Mas, irmãos, quanto mais mau caráter tiver, mais matéria-prima para nós. Glória a Deus. Porque quando Jesus entra na vida de um mau caráter, ele é transformado num caráter parecido com Jesus. É isso que nós queremos, irmãos. Ser uma igreja de gente que chegou aqui com mau caráter, mas não manteve esse mau caráter e passou a ser conhecido como alguém de bom caráter. Por quê? Caráter você pode transformar. Caráter você decide que dia, que hora que você vai mudar. E nós estamos falando, irmão, de decisões de mudança. Mas decisões de mudança não porque você leu num livro, não porque você vai fazer um curso, não, porque você tem buscado a direção de Deus. Você acreditou no versículo lá de Salmo 32:8, que o Senhor diz que Ele quer te instruir. Você falou: eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero, amém? Então é isso que nós precisamos, amém? Bom, o quinto e último ponto. Mas nós estamos falando aqui da visão de ser um servo, né? Antes de eu falar do quinto ponto, deixa eu só contar uma historinha para você entender algumas coisas. Há 21 anos atrás, nós passamos aqui na igreja por um avivamento. Quantos eram de 21 anos atrás? Quantos estavam aqui em 2000, ano 2000? Glória a Deus, 2000. Tínhamos alguns aqui que eram crianças, né? Adolescentes, né? Glória a Deus. Mas no ano 2000, nós passamos por um grande avivamento, né? Uma transformação. E uma coisa linda foi que nós entendemos essa mensagem de servo e começamos a divulgar essa mensagem de servo. E irmãos, e uma tantada de irmãos abraçaram a visão de servo, de um querer fazer pelo outro, um querer servir o outro, um querer ajudar o outro. E aí, de comum acordo, nós chegamos a uma conclusão: vamos fazer uma coisa, quando as pessoas chegarem aqui na igreja, vamos assim, aqueles que decidiram ser servos,
vamos usar um coletezinho escrito nas costas, servo. E fizemos o colete, servo, né? Aí, irmãos, alguns irmãos amaram a visão. Nossa, que bênção, assim pelo menos quem chegar aqui na igreja, né? Na época nós éramos muita gente, né? Não tinha essa pandemia proibindo reunião, né? Então nós começamos. Então chegavam visitantes, pessoas estranhas, via alguém escrito lá, servo, já sabia que podia contar com o serviço daquele. A pessoa ia fazer alguma coisa por ele. Algumas pessoas resistiram. Servo? Ainda tem que escrever nas costas que é servo? Bom, tudo bem, cada um, ok? Foram poucos, glória a Deus. Mas teve um, irmão, eu tenho que contar para vocês dar risada. Teve um que inclusive estava numa posição assim meia privilegiada, né? Quando ele viu esse negócio de pregação sobre ser servo, como eu estou fazendo aqui com os irmãos, o cara simplesmente chega e fala assim: quem foi o folgado que teve essa ideia de servo aqui nessa igreja? Eu falei: o folgado, você quer saber o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos seguindo ele. Ele disse que nós temos servo porque ele veio aqui para servir, não para ser servido. Então nós estamos seguindo esse folgado. Amém, irmão? Só para você entender que quando a gente toma uma posição de ser servido, de ser servo, aliás, vai encontrar resistência nossa mesmo, e às vezes vamos encontrar parceria de outros que vão dizer: esse negócio não está certo também não, e os meus direitos, e os meus, né? Porque nós somos voltados a tudo para mim, e o outro, bom, Pai nosso que está nos céus, né? Dai o pão nosso de cada dia, né? Ok? Que o rico come e o pobre espia, para rimar. Mas não é assim, todos vão comer o pão nosso de cada dia, porque aquele que não tem, Deus vai providenciar que alguém que tem vai repartir com ele. Glória a Jesus por isso. Último ponto então, e ele é curtinho. O servo de Cristo, ele entrega ofertas voluntárias para o ministério. Aleluia. Ele entrega ofertas voluntárias para o ministério. Vamos ler o texto de verso 29 a 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, eles resolveram contribuir. Agora vai aparecer uma frase que eu quero que você leia junto comigo. Vida cristã é dar de si e do seu. Olha para essa frase, fala ela para você e fala ela olhando para o irmão. Vida cristã é dar de si e do seu. De si e do seu. O que é de si? Aquilo que você tem de si. E aquilo que é seu porque Deus te deu, mas não foi só para você. Amém? Aquilo que Deus deu para você, não foi só para você. Muitas vezes nós somos canal de bênção que Deus quer alcançar outros e passa por nós. Sabe, irmãos, cano de bênção. Um cano sai da caixa d'água e chega até a torneira, para quando abrir, ter água, né? Agora, o cano que leva a água até a torneira para servir alguém, ele também está cheio d'água. E aí eu te pergunto, que bitola de cano você quer ser? Tem cano que é fininho, tem cano que é grande. Aí quando você vê um cano jorrando muita água, você fala: esse cano, hein? Olha, a caixa d'água desse é grande, porque olha, está jorrando tanto. Amém, irmãos? Então, ser cristão é dar de si e do seu. Quanto mais você falar: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor puser na minha mão, eu vou contribuir. Mas aí alguém fala: o pastor tinha que falar de dinheiro. Não estou falando só do dinheiro. O dinheiro é a coisa mais fácil que tem, irmãos. Deus te dá saúde, você ganha, e eu profetizo sobre a sua vida que você vai ganhar muito. Eu sei que vai ficar difícil quando você ganhar muito da dízimo, mas tudo bem, profetizo de igual forma, você vai ganhar muito sim. Mas a outra parte difícil de dar de si é o seu talento, que muitas vezes você não quer repartir uma informação com alguém, você não quer repartir um conselho que te deram com alguém, você quer sozinho
descobrir a fórmula do sucesso e usar e aplicar para você. Mas irmãos, não é assim. Deus deu algo para você, não é só para você, você é um canal, reparte de si e do que você tem. Amém, irmãos? Estão entendendo? Queria que os irmãos ficassem de pé. Filipenses capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo fala que não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ele não estava interessado em ofertas, dinheiro, bens. Ele estava interessado naquilo que Deus poderia colocar de crédito na conta de cada um de vocês. Irmãos, essas mensagens que nós estamos passando não é para convencer ninguém a fazer coisas ou a doar coisas. Nós estamos pregando para você entender que você é um instrumento nas mãos de Deus. Você foi salvo para ser uma ferramenta nas mãos de Deus, não para ser um consumidor das coisas de Deus, mas para ser um cooperador nas coisas de Deus. E nós estamos pregando para que você seja muito abençoado pela sua disposição de servir a Deus e servir as pessoas. Porque Deus é tão rico que quando Ele nos manda a servir em nome dEle, não é porque Ele não tem recurso, Ele precisa usar o meu ou o seu. Não, Ele tem recurso, mas Ele quer, através de mim, de você, que o recurso para chegar na mão do outro passe primeiro na minha e na sua mão. O recurso intelectual, você vai sentir a alegria de dar instrução para alguém, para ser um bom profissional, se você sabe fazer isso. Você vai ter a alegria de ser usado por Deus para entregar uma oferta financeira, para sustentar uma obra missionária, para sustentar o reino de Deus. Amém? Então é esse o segredo. Você tem que sair daqui com essa mentalidade de servo. O último versículo diz lá em Efésios 2:10, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós fomos salvos para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha essa frase última que vai projetar, medita nela. Os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã. Que tipo de história será contada amanhã quando citarem o meu e o seu nome? Essa história, o final dela vai ser de acordo com uma decisão, de acordo com esse momento em que você escolheu servir a Deus e servir aos outros. Um dia alguém vai se lembrar de você com uma saudade, com uma gratidão. Um dia o Senhor Jesus, como Ele prometeu, virá trazer as recompensas, chamando pelo teu nome, de servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu vim agora para te acrescentar. Amém? Nós não vou chamar ninguém para vir à frente, mas eu vou falar para você tomar uma decisão aí no seu coração. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que foram tocados por essa palavra nesse momento, todos aqueles, Pai, que nesse momento resolveram se tornarem servos do Senhor, melhores, se tornarem servos uns dos outros, melhores, eu peço que haja uma unção de capacitação, uma unção de entendimento, que haja uma bênção sendo distribuída agora, que todos peguem essa bênção, Deus, da alegria de servir, e de servir com alegria, e de ver a alegria do Senhor por aqueles que servem. Senhor, que nós possamos ser achados entre aqueles que alegram o seu coração aqui na terra, porque te servem e servem as pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos? Medita nessa palavra essa semana e você vai ser muito abençoado. E agora nós vamos ter a oportunidade, antes de encerrar o culto, de entregar a nossa oferta. Venha trazer a sua oferta. Se você trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta,
alguma coisa que você trouxe, que você nesse momento possa entregar com alegria no seu coração, enquanto nós cantamos essa última música.